Muito bem, meus amigos, prezados internautas, prezados amigos, amigas, é com prazer que estou recebendo aqui o nosso amigo André Basso, pesquisador, estudioso dos livros sagrados de toda a humanidade, particularmente os livros filosóficos. É um filósofo por vocação, é isso, André? A gente tenta ser, né? Isso. Na verdade, a filosofia é a nossa própria vida diária, né? É verdade. É o nosso modo de agir, como diz o Berto Roller, né? O reto agir diariamente de forma correta, né? E estou aqui com um livro também, tem vários que nós temos aqui, vamos falar um pouquinho a respeito de todos eles. Karl Jaspers, um grande filósofo alemão, nos legou também aí, nos deixou grandes ensinamentos na sua visão amplamente filosófica do mundo e do universo. E aqui uma frase que me chamou muita atenção nesse livro, que foi aqui prefaciado pelo professor e educador Luciano Alves Meira, também escritor, grande escritor. Então, vamos falar do mais recente livro publicado por ele, lançado por ele. E aqui o Karl Jaspers nos diz: liberdade e Deus são inseparáveis. E achei uma frase fantástica, porque dá muito panos à manga estudar essa frase. Liberdade e Deus são inseparáveis. E ele completa aqui: a maior liberdade é a experiência no desapego ao mundo. Puxa, outra frase importante também, não é, André? Importante. André, como é que a gente pode analisar um livro como esse que você já leu, Karl Jaspers, Os Caminhos para a Sabedoria? Caminhos para a Sabedoria, prefaciado pelo o grande comunicador Luciano Alves Meira. É um livro importante, né? Ele nos ajuda a direcionar a nossa vida de forma prática. Conforme esse pensamento que você estava lendo aí, eu penso que a liberdade, ela começa quando você tem o respeito pelas leis cósmicas divinas, né? Porque Deus não é uma entidade como muitos querem ou pensam, ou o Deus antropomorfo, uma pessoa que está em certa localidade no universo, sentado, observando a gente com binóculo. Não. Mesmo para ser adorado, que há muitas ideologias no mundo que acham que Deus é para ser adorado. Deus não está preocupado em ser adorado por ninguém. Deus é o universo está estabelecido aí, e nós temos que, como criaturas dele, criados por ele, por esse, digamos, esse Deus infinito, que não é um ser, como você está falando, Sim, mas é um todo, como a defesa de, inclusive, Albert Einstein, que Deus é o universo, Deus é a natureza, a definição também do filósofo Spinoza, quando alguém quis indagar se ele era ateu, lá nos Estados Unidos, ele disse: não sou ateu, eu acredito no Deus de Spinoza, que é justamente a natureza toda. Tem uma frase que eu costumo dizer muito, que é: Deus é um universo em expansão rumo ao infinito. Rumo ao infinito. Então, se você vivencia as leis divinas, que, claro, óbvio que nós não conhecemos na totalidade todas essas leis, porque o progresso é incessante, mas assim, no dia a dia, se estabelece em nossa vida a harmonia quando nós vivenciamos a lei de Deus. Eu vejo que a melhor forma de adorar a Deus, sem desfazer dos rituais, das cerimônias, que é uma prática até louvável, mas ela é praticamente periférica, porque o que Deus quer é que você, Deus que eu digo, o universo, o cosmos, é a vivência da sua própria lei. É não mentir, não roubar, não caluniar, não perseguir, não defraudar, não ser preguiçoso, trabalhar, estudar, progredir. Essas leis básicas, mas há outras leis também mais profundas. A partir do momento que a gente começa a vivenciar as leis divinas, cósmicas, o que acontece? Estamos praticando um ato de adoração verdadeira a Deus. Porque Deus não tem ego para ser adorado. Ele não quer fazer proselitismo, que você vai lá no templo, fica ajoelhado lá, faz uma peregrinação para adorá-lo. Não, nós temos que adorá-lo primeiro, nos reconstruindo de forma inteligente, buscando a verdade, procurando melhorar cada vez mais os pensamentos, desapegando do mundo, entre aspas. É óbvio que tem que ter um equilíbrio entre matéria e espírito, mas como diz aqui o Karl Jaspers, o desapego do mundo seria do exagero, como nós vemos, como o mundo está sendo conduzido.
na técnica, na economia, o capitalismo selvagem, ideias que pregam apenas o existencialismo, o niilismo, que a vida não tem valor nenhum, vamos gozar os prazeres agora, o que importa é agora, amanhã não tem mais, vamos acumular riqueza. Então eu penso que essa forma de vida, ela agride o espírito, a entidade, e deforma a identidade da criatura. Quer dizer, é sair dos 5 sentidos, sair do seu ego e entrar no seu eu. O seu eu é o que é de verdadeiro, cada um é esse eu verdadeiro, que é o espírito, que é a alma, né? Que é indissolúvel, não como um organismo físico que um dia deixa de existir, mas o eu interior. Eu acho importante que esse livro a gente encontra muito disso, né? Então, a origem da filosofia é a perfeição da própria fraqueza e impotência. Tem uma outra frase aqui do Karl Jasper, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que a filosofia não quer ser dona da verdade, mas conquistar a verdade, isso estar em busca da verdade. Então nós vemos que a filosofia, como estrutura da humanidade no sentido da busca permanente pelo conhecimento, é o caminho sem nenhum dogmatismo, sem nenhuma organização eclesiástica, né, religiosa ou qualquer outra forma. Enfim, nós vemos que a filosofia nos permite buscar a verdade de uma forma imparcial, de uma forma realmente ecumênica, como se diz por aí, né? Porque ela nos deixa livre para encontrarmos a verdade em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer líder, em qualquer religião ou não religião. E isso nos faz com que a filosofia esteja um passo mais avançado na Terra. Né? Sim, na verdade, a visão de filosofia que nós temos é a que muitos pensam, a filosofia acadêmica, né? Toda estruturada em livros, em pensamentos de vários pensadores. Mas, na verdade, a ciência, quando está voltada para a construção do homem integral, e se discute sobre isso para melhorar a vida do ser humano, por completo, integralmente, é filosofia. A filosofia é o ato da vida diária. A vida diária é uma filosofia, a vida diária é uma religião, sim, a vida diária é uma economia. Tudo isso voltado para o ser humano, na sua forma integral, seu desenvolvimento, partindo da premissa de que somos espíritos, entidades eternas, mas, porém, temos uma identidade única. Aí entra o pensamento de Píndaro, que Luciano Alves Meira cita no seu livro. Espiritualidade, vamos falar. Espiritualidade e potencial humano. Vamos lá. Luciano Alves Meira, esse livro novo. Eu ainda não tive o prazer de lê-lo assim na sua integridade. Já li alguma coisa. É um livro fantástico. Sim. E fantástico no sentido da proposta que o autor tenta trazer de forma bem clara e simples, para que a pessoa possa se despertar e reconhecer essa sua própria identidade única individual. Aí ele cita o pensamento de Píndaro, que é um filósofo grego. Eu desconhecia esse pensador, não conhecia, não tinha nem ideia de que existisse um pensador que tivesse refletido sobre esse tipo de pensamento, que é: torna-te quem tu és. Poxa, Sócrates disse, né? Conheça-te a ti mesmo. Já é um passo, mas tornar quem tu és, quer dizer, nós somos uma individualidade única. Agora, se nós somos uma individualidade única, um microcosmo, um universo pequeno, vamos dizer assim, de contrapartida, como que se organiza uma filosofia de forma uniformizada, padronizada, patenteada? Não tem como, porque não há de se saber como essa criatura, essa entidade, vai se expressar no mundo, até mesmo pelas leis das reencarnações sucessivas, em que localidade ela vai se situar, que ela vai nascer, que tipo de ambiente físico, sociológico, antropológico que ela vai se envolver, que vai dar um ponto de partida para ela reagir e criar a mente dela, criar novas coisas. Vamos partir aqui um exemplo. Karl Jaspers, filósofo alemão, morava na Alemanha. O universo dele, que ele criou toda essa estrutura filosófica, literária, não é algo assim pensado mecanicamente, mas é um reflexo daquilo que ele recebia do ambiente externo.
Sim, Então, também. por isso que há de se respeitar a identidade única da criatura. Não tem como organizar um padrão e falar, esse é o padrão. Não. O próprio Cristo não fez isso. O André, dentro desse pensamento, torna-te quem tu és, né? E também do conheça-te a ti mesmo, de Sócrates, temos o próprio Cristo, né, quando nos traz a sua palavra, afirmando, né, para a mulher samaritana, vós sois o templo do Deus vivo. Sim. Então, quando ele afirma que nós somos o templo do Deus vivo, ele está matando a charada com esses dois pensamentos. Conheça-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Não é verdade? É muito grande. Torna-te quem tu és. É maravilhoso, né? Isso. Agora, veja bem, em tudo isso, nós temos a problemática no mundo, constituída pelas próprias religiões, que trazem no seu corpo, né, trazem na sua forma de existência, também dentro das suas prerrogativas, que são criadas por cada religião, os seus dogmas. Temos alguma coisa nesse livro a esse respeito? Temos sim. Na página 175, o autor do livro Espiritualidade e Potencial Humano diz aqui no subtítulo, o fim dos dogmas. A religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Pensamento de Albert Einstein, 1986, página 61. E aí prossegue o autor, aspas, os dogmas religiosos criam rejeição à ciência. A ciência dogmática nega valor aos mitos da religião. A psicologia dogmática rejeita a diversidade de abordagens das múltiplas escolas da própria psicologia. A filosofia dogmática faz o mesmo. Aprecio a precisão metodológica da ciência. Acolho a profundidade simbólica das tradições espirituais. Abraço a riqueza das múltiplas abordagens da psicologia, da antropologia, da sociologia, da literatura. Enfim, tudo que é humano me interessa. Isso é muito legal. Então, aí nós vemos que os grandes pensadores da humanidade, como Albert Einstein, citado aí pelo escritor Luciano Alves Meira, são unânimes, né, em deixar claro essa questão que as religiões criam essas verdades particulares, né, suas normas, seus rituais, e que nada disso tem a ver com a verdade universal. E a verdade universal, ela não está ligada à particularidade de religião nenhuma e também de nenhum tipo de crença mitológica ou descrença que possa existir, que alguém possa querer atribuir a si e ao seu grupo uma verdade única. Não, a verdade ela é universal, né? E está aí à disposição de todos aqueles que queiram buscá-la de uma forma neutra, de uma forma humilde, nós temos que ser humildes para encontrar a verdade, né? E de forma imparcial, como apresenta os grandes pensadores da humanidade. É isso? Sim, você pega a filosofia, a ciência, a religião, praticamente são irmãos, né? Estão de mão dadas. O que ocorre, porém, é a organização de tudo isso. Mas isso devido ao quê? Ao sistema que tem duas cabeças, o capitalismo e o existencialismo. Um venera a si mesmo, o existencialismo como uma ideia, sendo a última palavra, né? Vamos dizer assim, querendo conduzir as massas a um modo de vida. O outro, capitalismo, é um grande problema, porque tudo que existe de institucional começa muito belo. Todos os projetos são realmente inspirados, muitos deles. Mas depois, devido à estrutura que é criada, começa uma grande perturbação, porque é necessário a sobrevivência desses projetos de forma material, porque se cria emprego, estrutura pessoas, e aí vem o nepotismo, vem as metas, vem um monte de peso que se coloca aquela dentro dessas casta estruturas. de diretores, de gente que está ali em cima. Isso geral, isso numa empresa, não digo religião, mas eu digo geral. Qualquer Sim. empresa que você pegar hoje, você vai ver que para a sobrevivência dela, ela tem que ter lucro. Exatamente. E essa questão do lucro versus a sobrevivência do trabalhador, ou até mesmo do empreendedor, porque empreender no Brasil é muito difícil, nós temos que respeitar os empreendedores,
E o empreendedor tem que fazer aí um meio de campo para tornar a empresa humanizada, mas também não tirar o lucro da empresa para poder continuar o projeto. O seu quadro de funcionários, que realmente é pesadíssimo, né? Pesadíssimo. Os cargos sociais. Sim, mas há de ter um equilíbrio, né? Muitos Sim. empreendedores têm uma mentalidade diferente. Eles não permitem o nepotismo na empresa deles. Certo. Porque o nepotismo é uma doença. Às vezes por compaixão, ou por amigos, né? Por amizade. Cabide de empregos, né? Sim, Às vezes usa aquela sim. cabideira de empregos apenas para acomodar ali gente simpática, gente afins, né? E todas essas grandes empresas, seja qual for, aqui saindo da teoria religiosa, religião, ninguém está querendo demonizar religião nenhuma, Sim. e filosofia nenhuma, e nenhum tipo de pensamento. Mas Isso porque as religiões representam o primeiro passo da espiritualidade. Sim. Né? Depois você busca Deus da sua forma completa, que é através do campo imparcial, né? Sim. Do campo neutro, Sim. da Independência. verdadeira independência. Você cria uma independência para buscar a verdade. Aí, a partir desse momento, você passa a entender o universo de uma forma mais completa, quando você sai também de 4 paredes. Né? Mas aquelas 4 paredes ajudou você a entrar neste campo do conhecimento universal. Sim, então, é o primeiro passo. A religião. Sim, lógico. As religiões são escadas, né? Sim. São escadas para atingir, para chegar nesse céu. Não o céu, como muitos pensam, né, para morar, Sim. mas assim, essa dimensão de novo estado de consciência. Uma consciência livre para buscar a verdade, para se aplicar na sua vida, mas com responsabilidade. Aí há de se entender que não devemos maldizer religião nenhuma. Não. Todas são importantes. Sim. Todas as linhas de filosofia são importantes. A ciência é importante. As empresas são importantes. O comércio é muito importante. Tudo isso é para servir e atender a necessidade do corpo. Sim. Mas o corpo não pode se esquecer que existe o espírito. E o espírito é o quê? É o eu. É o que nós somos, né? Então tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio entre matéria e espírito. O que existe é que o ego do ser humano, ainda guloso, por acúmulo de riquezas, começa a atropelar e criar certo modo de vida e aí desestrutura tudo, né? Até a Mãe Terra sofre, você vê. Sim. Já lançaram o iPhone 16, né? Olha aí. O iPhone 15, 16, quer dizer, daqui a pouco vai estar no 34. Você vai comprar? Não, não vou comprar não. A hora que o meu quebrar eu compro, mas eu vou comprar Android mesmo, né? Meus amigos, agradeço aqui a atenção de vocês, aqui com o André Basso, nosso amigo de Campinas, né, São Paulo, e hoje conversando com a gente aqui no canal A Com Luz. E nós vamos trazer na próxima entrevista esses 2 livros, O Drama Milenar do Cristo e do Anticristo, e aqui De Alma para Alma, de Humberto Rode, grande filósofo brasileiro, catarinense, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele na próxima entrevista. Sem dar confete no Humberto Rode, ele foi um cometa que passou e o Brasil não viu. Verdade. Porque é um homem de uma genialidade e de uma humanidade muito grande, extraordinária. Inclusive, eu tomei nota, procurando o vídeo desse homem, eu queria vê-lo gesticular, falar, o seu carisma, porque, na verdade, esses grandes lideranças espirituais, filosóficas, quando trabalha com amor, nós temos vários exemplos no Brasil, a gente acaba se afinando, né, com a simpatia da pessoa. Aqui nós queremos deixar bem claro que tudo é importante. As religiões são importantes, as linhas filosóficas são importantes, a ciência é importante, o empreendedorismo, as empresas são importantes, o comércio é importante, você é importante, Deus é importante, o cosmos é importante, tudo é uma sincronia. Tem que viver em comunhão. Nós precisamos entender e chegar no equilíbrio. Aí, Alziro Zaru tinha razão no que ele dizia, aquele pensamento, né? Atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Um grande abraço a você e muita luz sideral aqui no A Com Luz e no Luz Sideral no Auto Libertação. Deus abençoe e voltaremos com mais entrevistas para você. Um abraço. Um abraço a todos.